verso de número 20 e o 21. Aleluia. Está escrito assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A terceira leitura bíblica, irmãos, que nós vamos fazer, está registrado na segunda epístola a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 14. Segunda Timóteo 2, 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez para adorar o seu nome, para apresentar um culto de adoração, de louvor ao Senhor, mas também um culto onde nós edificamos a nossa vida, ouvindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, o salmista diz, no Salmo 119, verso de número 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é uma bússola que nos orienta nesta jornada de fé aqui na terra. Meus irmãos, eu fiz questão de fazer essas leituras bíblicas porque nós estamos ainda numa série de estudos sobre o pentecostalismo e o pentecostalismo bíblico. E hoje eu irei falar sobre um tema que me foi sugerido pelo pastor, e esse tema tem um título: Comprometidos com a Palavra de Deus. Os versículos que nós fizemos leitura também foram versículos sugeridos para nós falarmos nesta noite. Então, na medida do possível e com a graça de Deus, nós queremos transcorrer na Bíblia, nesses textos que foram lidos, e que Deus nos ajude, que nós possamos entender a palavra nesta noite, e que possamos sair desta casa de oração, edificados pelo Senhor e pela sua palavra. O título já é um título que nos chama a atenção, né, irmãos? Comprometidos com a palavra de Deus. Enquanto eu estava orando a Deus e preparando esta palavra, me veio uma pergunta no meu coração. Essa pergunta soou nos meus ouvidos, no meu coração, e eu fiquei pensando, meus irmãos, será que em meio a tantas situações adversas que a igreja vive hoje, que nós individualmente vivemos, este secularismo que fala tão forte por meio das mídias, será que ainda nós, como cristãos do século 21, ainda estamos comprometidos com a palavra de Deus?
com a verdade do Evangelho? Esse é o tema do nosso estudo, do nosso ensino nesta noite. É uma pergunta que nós devemos fazer para cada um de nós. Isso é individual. Será que ainda nós estamos comprometidos com a palavra de Deus? Será que ainda estamos guardando os ensinamentos que nós recebemos do Senhor? Será que ainda este fogo, esta paixão, este amor pela sã doutrina, pela palavra de Deus, ainda continua viva em nosso coração? Essa pergunta nós precisamos fazer para nós mesmos nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mensagem, meus irmãos, desse primeiro texto que eu fiz leitura do Evangelho de Lucas 11, 28, foi o próprio Jesus que falou. Nesse contexto, a Bíblia diz no capítulo 11, a partir do verso 14, que Jesus curou uma pessoa, um mudo. E a Bíblia diz que curou e o mudo começou a falar. E estavam ali os judeus, estavam ali os fariseus, e começaram a condenar esse ato. E eles começaram a dizer que Jesus estava expulsando aquele demônio que fazia a pessoa ficar muda. Eles estavam dizendo que Jesus expulsava o demônio pelo príncipe dos demônios. E ali houve uma pequena discussão, e Jesus começou a trazer uns ensinamentos, falando para eles que uma casa dividida não poderia prevalecer. E no meio daquele movimento, porque onde Jesus estava sempre tinha uma multidão, porque Jesus estava ensinando e curando ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que se levantou uma mulher, o verso 27 diz, falou bem alto e disse no meio da multidão: bendito foram os braços, que te carregaram, o peito que você mamou. E Jesus respondeu para ela e para aquela multidão: o mais importante é ouvir a palavra e guardar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso amado Jesus, meus irmãos, ele sempre valorizou a palavra. Jesus sempre valorizou o ensino genuíno da palavra. Bom, nós sabemos, isso é uma grande verdade, foi o grande ensinador que viveu nesta terra. É chamado de mestre por excelência, o mestre dos ensinadores. Jesus, aonde ele estava, ele sempre estava trazendo uma palavra, uma mensagem de ensino para as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala sobre o valor de nós guardarmos a palavra de Deus, ouvir e colocar em prática na nossa vida. O salmista no Salmo 119, no versículo 11, que é um texto que nós também conhecemos, que é muito pregado e falado, ele diz: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando o salmista fala isso, ele está dizendo: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração. Eu coloquei a tua palavra em prática na minha vida, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Jesus sempre valorizou as Escrituras. A Bíblia diz que quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, lá no deserto Jesus ficou jejuando e orando. E Satanás veio, diz a Bíblia no capítulo 4 de Mateus, e começou a tentar o Senhor. E numa daquelas palavras, Satanás disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas a Bíblia diz que Jesus recitou para Satanás um texto que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus sempre valorizou as Escrituras. Em várias oportunidades, Jesus falava sobre as Escrituras. Jesus falou sobre o profeta Daniel, sobre o profeta Isaías. Jesus falou sobre o rei Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39, Jesus diz: examinai vós as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Esta pergunta deve estar ecoando dentro do nosso coração, meus irmãos. Aleluia, estamos ainda comprometidos com a palavra, estamos valorizando o genuíno ensino da palavra de Deus em nossa vida diária. Glória ao nome do Senhor. Se nós somos pentecostais, e é importante falar isso, porque estamos em estudo sobre o pentecostalismo, e às vezes tem alguém no nosso meio que não compreende muito a palavra de Deus. É importante nós esclarecer. Aleluia, nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja que crê nos dons do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos no crente que fala em línguas, no crente que profetiza. Isso deve ser uma realidade em nossa vida, em nossos cultos. Nós somos pentecostais. Aleluia, mas se esse fogo de Deus arde em nossa vida, nós também devemos amar a palavra de Deus, nós devemos honrar a Deus. Eu estava estudando sobre isso, irmãos, aqui no Brasil, ali pela década de 50, 60, do século 20, do século passado, começou aqui no Brasil os movimentos neopentecostais. Neo, essa palavra quer dizer um novo Pentecoste. Só que esse novo Pentecoste, meus irmãos, ele veio com uma roupagem diferente, com uma imagem diferente, pregando salvação, pregando cura e libertação, pregando o batismo com o Espírito Santo, anunciando que Jesus vai voltar. Mas esse novo Pentecoste, aleluia, ele não ensina, aleluia, sã doutrina da palavra de Deus. Ele não mostra para o crente os passos e os caminhos que nós devemos seguir para chegar no céu. Não adianta nós dizermos aqui nesta noite, e as irmãs cantaram, que Jesus está voltando, que o noivo está pronto para vir, se nós como igreja não ensinarmos os passos, o caminho para que as pessoas possam chegar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. O céu é uma realidade. Glória a Deus. E nós queremos ir para lá. É a nossa maior esperança. É o maior propósito que devemos ter como cristão. Se você não tem, aleluia, você não almeja estar no céu como o seu maior propósito, como a sua maior esperança de vida, você deve rever os seus conceitos de cristão. Aqui na terra tudo é passageiro. Isaías diz que a vida do homem, irmãos, aleluia, ela é flor, é como a flor do campo. Tiago diz que somos como um sopro que aparece por um tempo, depois se desvanece. A nossa real esperança está na volta de Jesus. Mas para nós subir ao céu, precisamos seguir os passos. Aleluia. Pentecoste não é somente batismo, cura, essas coisas são maravilhosas. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, quando alguém recebe uma cura divina, e nós já presenciamos isso, temos experiência disso. Quantas vezes Deus operou em nossa vida, na vida da igreja, usando os obreiros muitas vezes. Mas não é só isso. Pentecoste fala de obediência à palavra de Deus. Vamos ler um texto que fala muito claro sobre isso, que também é bem conhecido da igreja, dos irmãos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 21 até o 23. Olha o que Jesus diz. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Para nós entrar no céu, irmãos, nós temos que nos esforçar para fazer a vontade do Pai.
Quando nós analisamos, meditamos na caminhada, na vida de Jesus aqui, nós vamos observar que Jesus sempre fez a vontade do Pai. Em todas as suas jornadas, Jesus sempre glorificava o Pai. Chegou alguém e disse para ele: bom mestre, por que me chamais de bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Para nós entrarmos no céu, precisamos fazer a vontade do Pai que está no céu. Mas no versículo 22, Jesus disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Os pentecostais profetizam, falam em línguas, falam no nome do Senhor. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Olha a decepção, meus irmãos. Olha o constrangimento, olha a tristeza. Aleluia. Ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, não vos conheço. Vocês não obedeceram a minha palavra. Isso fala de comprometimento, irmãos, com Deus e com a sua palavra. Hoje nós enfrentamos tantos obstáculos, enfrentamos um combate espiritual, uma resistência muito grande, muitas vezes até dentro das igrejas, pessoas combatendo contra, aleluia, contra a verdadeira sã doutrina da palavra. Questionando muitas vezes por que nós vivemos desta maneira, porque o nosso modo de viver é assim. Aleluia. Essa primeira parte fala que Jesus valorizava e valoriza as Escrituras. O comprometimento individual com a sua palavra. No segundo texto que nós fizemos leitura, o apóstolo Pedro fala, eu quero ler novamente, capítulo 1 de 2 Pedro, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Então, resumindo esse texto, a interpretação, a revelação das Escrituras, irmãos, é só uma. Não é duplamente revelado ou inspirado. Foi o Espírito Santo que inspirou 40 homens em diferentes lugares, posições sociais, pelo espaço de 1.600 anos. Não foram escritas ideias e pensamentos por vontade humana. Eles foram iluminados pelo Espírito Santo para que essa revelação chegasse até nós. E muitas vezes homens eruditos, pessoas cultas, que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não têm o Espírito Santo, não têm a revelação, querem distorcer o ensinamento genuíno da Bíblia. Que Deus nos guarde nesses tempos trabalhosos, difíceis que vivemos. Pedro afirma que as Escrituras não é de particular interpretação. Às vezes a pessoa pega um texto bíblico e faz daquele texto uma doutrina, faz daquele texto um ensinamento para si, para a sua família, muitas vezes para a igreja que ele está liderando. Aleluia! Quantos líderes e ensinadores dos dias de hoje estão trazendo uma interpretação humana, e muitas vezes diabólica, até posso dizer, das Escrituras. Por que dizer que é diabólica? Parece uma expressão tão forte. Não, meus irmãos, o diabo está interessado, aleluia, em enganar a igreja. O diabo está interessado em colocar uma pedra de tropeço no nosso caminho.
Muitas vezes, em muitas maneiras, usando a palavra, o ensino da palavra. Precisamos estar atentos. Precisamos ler as Escrituras, como Jesus disse, examinai as Escrituras, e se as Escrituras, elas vierem contra nós, se as Escrituras, elas confrontarem a nossa vontade de viver, muitas vezes nós queremos colocar doutrinas, queremos colocar ideias que não estão na Bíblia, porque nós gostamos, porque aquilo satisfaz a nossa natureza humana. E muitas vezes num culto como esse, que nós estamos aqui reunidos na igreja, a palavra de Deus ela não vai ao nosso favor, ela vai contra nós. Muitas vezes eu ouvi a palavra, irmão Pedro, aqui sentado nos bancos, no púlpito da igreja, a palavra de Deus me machucava, a palavra de Deus feria o meu coração. Que bacarabaxei bagai. Mas Deus não deixa a ferida aberta, Deus machuca, mas Deus também cura. O seu óleo precioso. Mas nós precisamos dar lugar, não podemos fechar o nosso coração, não podemos endurecer a nossa vida no nosso eu, no nosso pensamento humano. Aleluia. Esta palavra é uma profecia endereçada para nós. Eu dirigi a congregação, um dia alguém me disse, pastor, não, na tua congregação não vou, lá não tem profecia. Eu disse, como que não tem? Mas não era essa profecia que ela queria, era outra. Deus usa também os seus servos em profecia. Mas é quando Ele quer, não quando nós queremos. A mais importante de todas, que não falha, que não erra, é essa aqui. E essa não é para um cidadão, para um irmão individualmente, ela é para todos nós. Às vezes queremos que Deus fale, especialmente conosco, e Deus fala. E faz tempo, irmão João, que eu peço para Deus falar pessoalmente comigo. Como é bom quando Deus fala pessoalmente conosco. Mas nesta noite Deus está falando pessoalmente comigo e contigo nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. As Escrituras, irmãos, não são de particular interpretação, mas tem muita gente interpretando as Escrituras ao seu bel prazer. Aleluia, com os seus propósitos, com interesse social, com interesse financeiro. Nós vivemos tempos trabalhosos, irmãos, para quem quer ser crente fiel, para quem quer pregar a palavra de Deus fielmente. Vivemos tempos difíceis. Você, irmão, que está aqui na Assembleia de Deus, glorifique a Deus, porque você está numa igreja que ainda tem pessoas comprometidas com a palavra. Pastores, obreiros, irmãos e irmãs comprometidas com a palavra. Aleluia. Porque tem muitos lugares por aí que não dá nem para falar. Está tudo bonito, uma igreja bonita, tem som, tem cadeira, tem ar-condicionado, tem música, tem cantores, tem tudo. Mas não tem a palavra. Aleluia. O que nos liberta, o que nos consola, o que nos anima, o que nos fortalece, o que nos ajuda, o que nos alimenta. É essa aqui. É por isso que eles vivem inventando coisas, campanhas e não sei o que mais, para atrair e para que as pessoas permaneçam.
Mas nós aqui não precisamos nada disso. Nós temos Deus e a sua palavra. É o que nos basta. Mas por outro lado, nós devemos entender isso, que as pessoas nos dias atuais, elas querem ouvir essas coisas. Uma pessoa abre uma igreja numa esquina ali no final de semana, quando é no outro está cheio, não tem lugar. Eles oferecem tantas coisas, mentem para as pessoas, enganam. E ainda tem irmãos que saem daqui e vão para lá. Outro dia um irmão saiu daqui e me contando, né? Como é que era o culto, como é que era o pastor. E eu fiquei só ouvindo. Eu digo, Jesus tem misericórdia. Teve tantos anos conosco aqui. Será que não entendeu? Será que não compreendeu? Aleluia. Mas eu oro para que Deus toque nele lá e ele volte. Não é porque nós somos a melhor igreja. É porque aqui nós temos o caminho que nos leva para o céu. Aleluia. Pessoas que vão atrás desses charlatões, enganadores, vendilhões da fé. Vendilhões da fé. Estamos falando sobre palavra nesta noite. Deus não faz negócio com ninguém. A Bíblia, quando ela fala em dinheiro, ela fala em dízimo e oferta. Ponto final. É dízimo e oferta e ponto final. Dá tanto que Deus vai te dar tanto. Faz isso e aquilo. Não está na Bíblia, irmãos. Aleluia. Mas se você for fiel dizimista, se você for ofertante com alegria na casa de Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai cuidar da tua vida e da tua família. Mas as pessoas andam por aí enganadas. Um dia um amigo meu, eu cheguei na porta da casa dele, irmãos, estava lá uma foto com um salmo escrito. E ele me disse, olha ali a minha bênção. E eu fui ler, era o Salmo de número 23. Eu não cheguei a ler todo o Salmo, mas o começo estava escrito, o Senhor é o meu banqueiro e nada me faltará. Não estão ensinando as pessoas a irem para o céu, estão ensinando as pessoas a serem materialistas. Aí está a teologia da prosperidade. Você sabe o que é a teologia da prosperidade? Está por tudo, está minado isso aí nas igrejas e na internet. Esses pregadores, coach, né? É coach que chama? Ensinando heresias para as pessoas. Ensinando heresias. Dizendo para as pessoas que a vida do crente aqui na terra deve ser 1000 maravilhas. Que aqui o crente não pode enfrentar lutas, nem enfermidades. E eu fico pensando, se aqui está muito bom, como é que a pessoa vai querer sair daqui? Como é que a pessoa vai querer ir para o céu? Se o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pedro diz, não vos estranheis, a ardente prova que há de vir sobre vós. Olha para a vida de Jesus, olha para a vida dos apóstolos. A igreja primitiva, as perseguições, o sofrimento desse povo, era a mesma igreja que nós. Agora hoje eles pregam por aí, não, a pessoa tem que ter uma casa nova, um apartamento na beira da praia, um carro importado. Isso não é pecado, mas não é doutrina bíblica. Não é doutrina bíblica. Nós não podemos estar agarrados nisso. Quem é que não gosta de viver bem aqui? Quem é que não gosta de passar bem aqui?
Deus abençoa os seus filhos. O crente desfruta de tudo aquilo que ele precisa para viver bem aqui. O salmista chega a dizer que os leões e os filhos dos leões passam fome, mas aqueles que fazem a vontade de Deus não têm falta de nada. Deus cuida nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Mas essas coisas não podem estar no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então pessoas estão indo, correndo atrás dessa gente. Aleluia. Tem uma interpretação humana, diabólica, com interesses pessoais. E as pessoas vão atrás. Por que elas vão atrás, irmãos? Primeiramente, porque não tiveram um encontro real com Jesus. Quem tem um encontro real com Jesus, quem passou pelo novo nascimento, por uma regeneração, pela palavra e pelo Espírito Santo, não anda por aí. Esse é o primeiro passo. Segundo, as pessoas hoje em dia, elas não querem mais ouvir a verdade do Evangelho. Elas se acostumaram com coisinha pouca. Mas quando vêm as provas, quando vêm os tempestades, os ventos fortes, elas não permanecem. Porque é um engano, irmãos. A vida aqui não é um mar de rosas. Tem espinhos. Glória a Deus, tem pedras. E muitas vezes o crente vai andando de joelho, chorando. Pede oração para um irmão. Mas é assim que nós vamos entrar no céu. Aleluia. Sinto a presença de Deus aqui. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Vou acelerar aqui, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pessoas que vão se afastar da genuína fé e vão dar ouvidos a outras doutrinas. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aleluia. Que Deus nos guarde nesses tempos que vivemos. Satanás sempre usou essa arma desde o princípio da igreja. Desde o princípio da igreja. Onde filósofos gregos heréticos, onde judeus que eram chamados de judaizantes tentavam distorcer a verdadeira revelação bíblica. Tentavam distorcer. Uma das maiores lutas do apóstolo Paulo era contra isso, meus irmãos. Dentro da igreja se introduziram pessoas que não nasceram de novo, que não se regeneraram, que o Espírito Santo não estava sobre eles, mas eram mestres, eram ensinadores, e afastaram muita gente do caminho. Aleluia. A própria reforma protestante, no ano de 1517, ela foi o estopim de uma revolta, de um anseio, porque a igreja romana na época, ela dominava e dizia o que tinha que fazer, o que podia e o que não podia. Os pregadores não podiam pregar a verdade, os ensinadores não podiam ensinar a verdade. Martinho Lutero foi o grande desbravador, mas antes dele vieram muitos irmãos e irmãs que morreram por causa dessa causa. Aleluia.
E nos dias de hoje, quantos movimentos que os irmãos conhecem, pseudos cristãos, tem lá o nome de igreja. Mas quando você vai ver a doutrina deles, nem perto da igreja. Nem perto. Eu não vou citar nomes aqui por ética, e porque este culto está sendo transmitido pela rádio. Mas os irmãos sabem, pseudo-cristãos. Para ser uma igreja, irmãos, verdadeira, primeira coisa, tem que ensinar e pregar a genuína palavra. Tem que ter obreiros capacitados para ensinar a palavra para o povo. Tem igrejas por aí que nem culto de ensino tem, nem escola bíblica dominical tem. Mas é uma igreja. Aleluia. Movimentos que surgiram, e isso não é de agora. Isso está na história da igreja há muitos anos. Para os dias de hoje, o grande perigo é a internet. A internet, irmãos, é um grande perigo. Principalmente para afastar cristãos da sã doutrina e da genuína fé. Não sou eu que estou falando, tem estudos, pesquisa nos Estados Unidos, que as pessoas ficam mais tempo na tela do celular, crente, do que meditando na Bíblia, do que um período de oração. E isso pega para nós aqui, um pouquinho para cada um de nós. Nós temos que ser conscientes, Deus está falando conosco nesta noite. Quando o crente deixa de orar e meditar na palavra, ele vai esfriando. Vai esfriando. Aí chega alguém que fala muito bem, que reúne multidões, e vem aqui e nos engana, nos leva. E tem um jargão que eles dizem, e nós temos que ter cuidado sobre isso. Está dando certo. Está dando certo. A igreja está cheia, o movimento está prosperando, está dando certo. Mas outro dia, eu estava escutando um pastor, ele falou sobre isso. Nem tudo que está dando certo é de Deus. Nós temos que ter esse entendimento espiritual. Mas está bom, está uma bênção. Vamos ver se realmente Deus está nesse negócio. Se a mão de Deus está aí, se está prosperando espiritualmente ou se está prosperando humanamente. Tem pessoas que têm estratégias, irmãos, para reunir gente, para reunir povo. E eu penso que são pessoas que estão enganadas também. O inimigo está usando essas pessoas para enganar muita gente. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Nem tudo que está dando certo é da vontade de Deus. Nós precisamos observar isso. E agora, para encerrar, o último texto que nós lemos é 2 Timóteo 2, do 14 ao 19. Paulo escreve essa sua última carta. 2 Timóteo é a última carta de Paulo antes da sua morte. Paulo estava preso em Roma. E a Bíblia diz que Paulo enviou essa carta a Timóteo, seu filho na fé, no ministério, chamando Timóteo de amado filho. Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso e ele envia alguns conselhos para o seu filho, para aquele jovem pastor. E diz para ele, no capítulo 2, deve te conduzir bem diante daqueles que se afastam da doutrina e da pureza cristã. Deve observar isso. Aí ele começa a falar no verso 14, guarda na memória. Guarda na memória o que eu estou te falando, porque as pessoas têm facilidade de esquecer. Guarda aí. Que não haja contendas entre vós, discussões bíblicas, brigas a respeito da doutrina bíblica. Tem gente que gosta de contender, né, irmãos? Tem gente que gosta de contender. Ele não entende,
Ou ele defende a sua tese, o seu pensamento, a sua ideia, e ele quer colocar isso aí na mente dos outros. Vocês já não conheceram pessoas assim? Às vezes aparece no nosso meio gente assim. Aleluia. Pessoas na igreja que não se contentam com a verdadeira revelação bíblica. Tem um pastor por aí que ele diz assim, ficam especulando. Eu fui tentar entender o que era aquilo, né? Ficam especulando, ficam procurando coisinhas que não levam a nada. Irmãos, se nós não entendemos alguma coisa, nós temos que orar, pedir para Deus nos dar o entendimento, participar dos cultos de ensino da escola bíblica. Às vezes você vem numa escola e apenas uma palavra que você ouve já é suficiente. Deus abriu o meu entendimento. Agora eu compreendi. É a palavra e o Espírito Santo que nos ensinam. Vamos ler Provérbios 13:10. Do orgulho só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. E às vezes, quando a gente não entende alguma coisa, devemos ser humildes, procurar alguém, um irmão, um pastor. Vamos conversar um pouquinho sobre Bíblia, me explica tal coisa. Eu já fiz isso, irmãos. Às vezes nós vamos estudar alguns temas difíceis. E eu recorro a algum obreiro mais antigo, mais experiente, que conhece mais a palavra. E a gente conversa. Aleluia. Mas tem gente que gosta de contender. Versículo 15. Paulo chama a atenção de Timóteo. E esse conselho serve para todos os obreiros. No verso 15, de 2 Timóteo capítulo 2. Paulo fala de obreiros aprovados. Precisamos ser obreiros aprovados. Obreiro aprovado é aquele obreiro que é consciente, que entende que Deus lhe chamou e que ele não é uma pessoa frustrada no ministério. Isso é importante, irmãos. Nós não podemos servir a Deus com a nossa vida frustrada ou triste. Devemos estar bem com Deus, com a igreja, com o pastor, fazendo aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Mas temos que ser aprovados por Deus. Sem ter do que se envergonhar. Nós não podemos, como obreiros, aqui é diretamente para os obreiros, para nós. Não podemos ter de que se envergonhar. Nem lá fora no mundo, nem aqui na igreja. E muito menos com Deus. Muito menos com Deus. Manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem. A nossa igreja tem um sistema de muitos anos. Nós aqui, o nosso ministério é pronto, é completo. Temos desde auxiliares até pastor. E tudo segue uma escala de hierarquia. Primeiro auxiliar, depois diácono, depois presbítero. A partir de presbítero, quando a pessoa é consagrada ao ministério de presbítero, ele já deve ter uma chamada, uma vocação para ser um pregador, um ensinador da palavra. Todo presbítero da igreja tem que manejar bem a palavra da verdade. O presbítero pode dirigir uma congregação. O presbítero vai lá fazer um ato fúnebre. Ele vai celebrar um casamento. Tem que manejar bem a palavra da verdade. A igreja deve reconhecer que o presbítero, que o evangelista, que o pastor, ele tem essa vocação, que ele maneja bem a palavra da verdade. E não é somente no púlpito, é aí fora, quando ele for interpelado, chamado por alguém, ele deve conhecer a palavra. Ele deve ter esse dom de explicar, de ensinar as pessoas. E isso, meus irmãos, fala de chamada, de vocação. Isso fala de comprometimento, de conhecimento, de dedicação ao estudo, à meditação da palavra. Isso é para nós, irmãos, isso é para nós. E já encerrando, no verso de número
17 e 18, ele fala de Himeneu e Fileto. Foram duas pessoas. Esse Himeneu foi associado a Alexandre de Éfeso. Se desviaram da fé, mas permaneceram na igreja, permaneceram rodeando os irmãos. E isso é comum, muitas vezes a pessoa se afasta da doutrina bíblica, mas anda aqui, ainda semeando uma coisinha aqui, ainda semeando uma outra coisinha ali. E nós devemos ter cuidado. Foram proponentes do antinomismo, crença de que a moral cristã não era necessária. Pregavam mentira que a ressurreição dos mortos já havia acontecido. Enfraqueceram a fé de alguns. E nós devemos cuidar com falsos ensinos. Nós somos assembleianos, pentecostais, comprometidos com a palavra. Às vezes em nosso meio aparece alguém, mas o crente que é pentecostal, que é nascido de novo, para a anteninha, né? Quando alguém vem falar uma heresia, as anteninhas ficam paradas. Porque nós temos esse conhecimento. Irmãos, e a base da nossa fé, da nossa crença, ela não vai mudar. Nós somos salvos em Jesus, nós cremos no batismo e nos dons espirituais. Às vezes a pessoa não é batizada com o Espírito Santo e ela é contra o batismo. E ela quer muitas vezes defender que o batismo não é para nós. Se alguém não é batizado no Espírito Santo, deve pedir para Deus o batismo, deve desejar o batismo. Jesus vai batizar, essa promessa é para todos, mas aí a pessoa fecha o coração e começa a contrariar. Aleluia, devemos ser humildes, aceitar a vontade de Deus. Nós cremos os dons, nós cremos nas curas, nas línguas, na profecia, mas não é só isso, nós cremos no processo da santificação também. A santificação está lá em Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nessas igrejas que estão cheias de gente por aí, botando gente para fora. Eu quero ver se o pastor, o pregador começar a falar sobre santificação, sobre mudança de vida. Se ele vai segurar toda essa gente lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 19, para encerrar, ele fala de falsos mestres que poderão prejudicar a igreja. Muitos poderão se desviar da verdade, mas nós devemos glorificar a Deus. O Senhor conhece os que são seus. Eu quero encerrar essa palavra nesta noite dizendo, se você é de Jesus, fique tranquilo. Vai vir muita coisa, mas Jesus conhece a tua vida. Aonde você está, você é uma testemunha. As pessoas olham para ti, podem até falar mal, mas você é uma testemunha de Deus na terra. Que Deus abençoe a igreja, que Deus guarde a vida dos irmãos. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus.